Agora a gente vai entrar em como essa proposta do Robert Kennedy Jr. de todo mundo ter um wearable, um vestível, isso pode trazer ali a implementação dessa escravatura tecnológica, tá? Então, meus amigos, a escravatura tradicional, ela foi um dos fundamentos de um dos impérios mais poderosos do mundo, tá? Existe um livro chamado Capitalismo e Escravatura, de 1944, de um cara chamado Eric Williams. Nesse livro, ele vai dizer que o comércio de seres humanos para trabalho sem salário financiou a Revolução Industrial, gerando lucros que sustentaram todos os impérios coloniais. E aí, por exemplo, no Brasil, a produção de açúcar no século XVII dependia de milhões de pessoas trabalhando sem salário, né? O homem como mercadoria, cujo trabalho gerava ali retornos financeiros superiores a qualquer outro investimento da época. A lucratividade estava na exploração total. Porque esse trabalhador que não recebia salário e fazia um trabalho que era obrigatório, ele era comprado a um baixo custo, forçado a trabalhar sem remuneração e, em muitos casos, eles reproduziam novas gerações de mão de obra, né, através das crianças que nasciam. Só que esse sistema, que era uma mina de ouro para os psicopatas que exploravam o ser humano para ficarem ricos, tinha dois problemas críticos, segundo Catherine Austin Fitts. Ou seja, a garantia da sua mercadoria, ou aquilo que a gente pode chamar de gestão da garantia, e o controle das revoltas, esses dois problemas. Vamos analisar esses dois probleminhas aqui. Com relação à gestão das garantias, o corpo do cara que estava trabalhando ali obrigatoriamente era o ativo principal, mas a gestão desse ativo era precária. Havia fugas, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tinha, né, as comunidades quilombolas e por aí vai, e isso representava enorme perda econômica para esses caras psicopatas. Além disso, enfermidades, óbitos prematuros reduziam o retorno do investimento desses que exploravam o ser humano. E a ausência de tecnologia de rastreamento tornava impossível monitorar todas essas pessoas que estavam trabalhando obrigatoriamente em larga escala. Foi por isso que o negócio lucrativo dos psicopatas foi pro brejo. E além disso, eles não conseguiam ter um adequado controle de revoltas. Revoltas eram uma ameaça a esse sistema que explorava o ser humano como um trabalho sem salário. A Revolução Haitiana, que aconteceu entre os anos de 1791 e 1804, é um exemplo mais marcante. Ela foi liderada pelo Toussaint Louverture e ela explorou ali falhas na vigilância colonial. Né? Os trabalhadores forçados ali utilizaram redes locais de comunicações e várias estratégias elaboradas de comunicação para organizar as ofensivas surpresa. O terreno montanhoso do território haitiano e a falta de sistema de monitoramento em tempo real impediram esses dominadores de prever ou encerrar essas insurreições. Qual foi o resultado? Foi a independência do Haiti, que foi uma independência feita pelo próprio povo que era trabalhador forçado. E isso foi ali um prejuízo devastador para esse sistema em escala global. Então, meus amigos, esse sistema antigo do controle dos seres humanos trabalhando de graça no sistema antigo, ele dependia de uma vigilância física, capatazes, correntes, e ele tinha uma incapacidade de prever os movimentos coletivos, e isso tudo limitava a sustentabilidade desse sistema. Só que agora, esses psicopatas que querem dominar toda a humanidade, botando todo mundo para trabalhar de graça no você não vai ter nada, mas vai ser feliz, ok? Você não vai ter nada, mas vai ser feliz, tudo que você quiser, você vai pegar emprestado e será entregue na porta da sua casa por um drone. Essa é a escravatura digital. Então, surge agora a aurora da escravatura digital, que é uma solução da elite para esse novo modelo sinistro, grotesco, ou seja, tudo isso que a gente fala de uma ordem internacional nova, desse grande reset, desse capitalismo verde, dessa novo acordo verde, da capitalismo de stakeholders, né, esse novo feudalismo neomarxista, dessa quarta revolução industrial, na verdade, eu encontrei uma maneira muito fácil da gente resumir todos esses conceitos e teorias aí. O que eles estão montando é um novo sistema escravocrata, tá? E tá todo mundo sendo programado para virar um trabalhador sem salário dessa galera, recebendo só uma mesadinha como uma renda básica universal. E se você não quer se transformar num trabalhador forçado disso aí, você precisa dar o like, você precisa compartilhar essa aula
imediatamente, se é que você ama os seus amigos, parentes e familiares. Se você não ama, então beleza. Agora, se você ama, você precisa mostrar essa aula para essa galera. A informação é o primeiro passo para resistir. Observar, se orientar, decidir, agir, ciclo UDA. Sem fazer o ciclo UDA, você não vai conseguir se livrar desse sistema. Então já vai acelerando o like e vai compartilhando isso aí. Tem um botão compartilhar aqui, beleza? Então, meus amigos, como é que esse sistema começa a funcionar? Ele começa a funcionar com os wearables e a internet dos corpos. Essa proposta do novo secretário de saúde americano Robert Kennedy Jr. de dispositivos vestíveis obrigatórios é como uma maneira de monitorar a saúde pública. Isso marca uma virada na vigilância. O Kennedy defendeu wearables como ferramenta para rastrear dados das pessoas de saúde em tempo real, supostamente, segundo ele, para prevenir novas crises sanitárias. Contudo, a gente sabe que essas tecnologias têm implicações aí muito mais sinistras. A autora Deborah Lupton, ela escreveu um livro muito interessante em 2016 chamado The Qualified Self, ok? Se você não é bobo, você vai anotar o nome dos livros também que eu estou passando aqui para vocês, né? Olha só que legal a bibliografia. Vocês sabem que o meu material aqui é um dos materiais onde mais é citado. Veja minha participação aí nos podcasts, veja as minhas lives. Eu acho que é difícil você achar um outro autor, um outro material em que você tem tanta dica de livro, filme, série, artigo acadêmico, conceito e por aí vai. Então, se você não quer se perder nessa jogada, anota tudo que eu estou falando. Inclusive, se você quiser adquirir o livro The Quantified Self, da Deborah Lupton, que é um livro sensacional, vou colocar um link aqui para você. Eu não tenho esse livro na minha livraria, mas eu vou colocar um link aqui onde você pode adquiri-lo aí. Ele está disponível também em Kindle, beleza? Está disponível também no Kindle, tá? Para você que quiser. Deixa eu colocar o link aqui para você, tô só atualizando a página, tá o link aí caso você queira adquirir esse primeiro livro que a gente está citando, beleza? Continuando aqui nossa aula, o que a Deborah Lupton fala nesse livro The Quantified Self, ou seja, o indivíduo quantificado? Ela define a internet dos corpos e, na verdade, ela é uma das pioneiras nesse conceito. Foi ela que criou esse conceito de internet dos corpos, né, a Deborah Lupton. Ela define a internet dos corpos como uma interconexão de dispositivos vestíveis com redes digitais, coletando dados biométricos como frequência cardíaca, padrões de sono, localização e até níveis de estresse. Exemplo, Apple Watch, Fitbit, dispositivos médicos implantáveis como sensores de glicose. Então, meus amigos, nessa escravatura digital, os wearables funcionam como os grilhões modernos. Vou repetir, os artifícios vestíveis são os grilhões modernos, substitui os grilhões físicos. Imagina um cenário onde um banco oferece um empréstimo para a pessoa, mas o próprio corpo do cidadão é a garantia. Então, o corpo é avaliado em metade do seu valor econômico baseado na produtividade, na saúde e nos dados demográficos. Ou seja, um wearable vestível obrigatório garantiria um rastreamento contínuo, eliminando a possibilidade de fuga. Por exemplo, se um devedor tentasse passar de um estado para o outro, o dispositivo enviaria alertas instantâneos ao credor, permitindo uma intervenção imediata. A Deborah Lupton destaca que a internet dos corpos também transforma o corpo num ativo digital, sujeito também à exploração econômica. Teu corpo gera lucro para os outros e você não ganha nada. Porque empresas como a Amazon já usam os wearables para monitorar os seus funcionários nos armazéns, rastreando os movimentos e a produtividade em tempo real. E isso é um prenúncio dessa lógica, tá? Além disso, esses elementos vestíveis, eles podem ser integrados a sistemas de crédito social, como lá no modelo lá de Pequim, onde dados biométricos influenciam os acessos aos produtos. Dessa forma, um cidadão inadimplente, ele poderia ter o seu wearable desativado, limitando a mobilidade ou o acesso a recursos digitais, forçando a lógica da garantia, tá? E é claro que hoje, empresas como a Palantir Technologies, utilizando o poder da Big Data, ela já consegue fazer isso, tá? Porque a Palantir, fundada pelo Peter Thiel, que é o maior apoiador do presidente Donald, é uma das empresas mais avançadas em análise de Big Data. Os sistemas que eles têm, como Gotham e Foundry, integram dados de fontes das mais diversas, como governos, empresas, dispositivos de internet dos corpos, internet das coisas, para criar perfis detalhados dos indivíduos e prever os comportamentos. Durante a crise sanitária, a Palantir trabalhou com o Departamento de Saúde americano para rastrear padrões de como a crise sanitária estava se espalhando, demonstrando a sua capacidade de monitoramento em massa.
Tem outra autora muito interessante que é a Shoshana Zuboff, que ela escreveu um livro chamado A Era do Capitalismo de Vigilância. Mais um livro sensacional que eu estou indicando para você. Ela argumenta que empresas como a Palantir transformam dados pessoais em mercadorias, monetizando a privacidade e consolidando o poder das Big Tech. Ou seja, as Big Tech ganham uma fortuna só sugando os seus dados de comportamento e você não ganha nada com isso. Sabe como é que se chama isso? Escravidão digital, beleza? Ou seja, na escravatura digital, Palantir seria o cérebro desse sistema, porque os algoritmos de previsão comportamental podem identificar comportamentos que eles considerem como subversivos, antes que eles aconteçam, ou seja, pré-crime, Minority Report. Por exemplo, durante protestos que aconteceram no ano 2020 nos Estados Unidos, a Palantir forneceu ferramentas de análise para agências policiais, mapeando redes de pessoas ali com base em dados nas redes sociais e câmeras de vigilância. Ou seja, num cenário semelhante ao da revolta haitiana, a Palantir integraria dados dos wearables com frequência cardíaca e localização, fazendo cruzamento de dados com informações de câmeras urbanas e comunicações digitais, detectando reuniões suspeitas ou picos de atividade coletiva para prevenir que essas resistências aconteçam. Então, intervenções como bloqueio de comunicação, né, uma detenção preventiva, neutralizaria a resistência, ok? Então, a Hannah Valente, com seus estudos aí sobre plataformas digitais, ela mostra o poder das Big Tech é gigante na orquestração do comportamento humano. Por quê? Empresas como a Palantir, ao prever e manipular as ações, elas conseguem eliminar o espaço para resistência e permitiam as revoltas antigas. Por exemplo, o uso dos wearables em campos de pessoas que estão sem casa, né, que são monitorados pela ONU, já demonstra como esses dados podem ser usados para controlar populações vulneráveis, ok? E aí, meus amigos, quando a gente pega certas teorias, lembrando que as teorias são lentes, e você coloca essas lentes para estudar melhor esse material, você encontra coisas muito interessantes. Michel Foucault tem um conceito chamado biopoder, que ele desenvolve num livro como Vigiar e Punir, de 1975. Biopoder é o controle estatal sobre o corpo da pessoa e sobre a população como coletivo. Na escravatura tradicional, o biopoder se manifestava em práticas como o branding, que era marcar o corpo da pessoa com ferro, e o trabalho forçado. Na escravatura digital, o biopoder não é exercido pelas correntes, é exercido pela internet dos corpos e pelos wearables e pelos sistemas de Big Data. Por exemplo, um relógio desse que monitora a saúde da pessoa ou a saúde de um trabalhador pode ajustar as condições de trabalho em tempo real, maximizando a produtividade enquanto controla a utilidade como garantia. E é claro que Michel Foucault, junto com o trabalho de Gilles Deleuze, a gente já falou aqui, ele separa a ideia de sociedade disciplinar para a sociedade do controle. Na sociedade disciplinar, você tem pessoas sendo monitoradas dentro de um espaço físico pequeno. Na sociedade de controle, você não sabe quem está te monitorando porque o monitoramento é 24 horas, ok? Então, esses artigos vestíveis, eles exemplificam a transição da sociedade disciplinar para a sociedade de controle. Por quê? Cada cidadão na sociedade disciplinar, na sociedade de controle, perdão, ele carrega o seu próprio panóptico portátil. Lembrando, no Vigiar e Punir, Michel Foucault ele cria essa ideia do monitoramento na sociedade disciplinar através de uma estrutura arquitetônica desenvolvida por um cara chamado Jeremy Bentham, chamada de panóptico. O que é panóptico? Olhar tudo. Então, panóptico é uma estrutura arquitetônica em que você tem uma praça central, uma torre central e o prédio em volta. E nessa torre central você tem pessoas que ficam monitorando todo mundo. Só que não precisa ter ninguém na torre. Por quê? Porque a pessoa que está nas salas de aula ou nas celas, ela já tem a impressão que está todo mundo olhando para ela ao mesmo tempo. Tá? Então a pessoa já tem uma impressão que ela está sempre sendo monitorada. Só que isso só funciona no espaço físico. Isso é a sociedade da disciplina. Agora, a sociedade do controle não tem mais a estrutura arquitetônica do panóptico, porque você não precisa. Você está sendo monitorado pelo celular, pelo computador, pela posição, por onde você vai, né? Pela localização do seu GPS. Então, é como se cada um agora carregasse no seu bolso um panóptico portátil. No seu bolso ou talvez dentro do seu corpo, né? André Caio está lembrando aí do olho de Sauron. Como escapar do olho de Sauron. Então, a sociedade disciplina, a sociedade do controle com esses wearables e a internet dos corpos
faz o monitoramento constante sem a necessidade da instituição física. A pessoa é monitorada até na hora que ela está dormindo. A Palantir, quando ela integra os dados biométricos com informações financeiras e governamentais, amplia esse conceito que Foucault chama de biopoder a uma escala global e gigantesca e preocupante. Por exemplo, depois daquilo que aconteceu em Nova York no dia 11 do mês 9 de 2001, a Palantir usou dados biométricos para procurar os suspeitos, que é um precedente para esse controle da população civil. Além do conceito de biopoder do Michel Foucault, a gente tem um conceito também do Zygmunt Bauman, famoso sociólogo polonês, o conceito da vigilância líquida. Ele traz esse conceito já no seu livro Modernidade Líquida e depois no livro chamado Vigilância Líquida, onde ele traz esse conceito muito interessante, né? A vigilância líquida, ao contrário de uma vigilância tradicional, ela é caracterizada pela invisibilidade e pela fluidez. Diferente do conceito tradicional de panóptico do Jeremy Bentham lá do Foucault, né, do vigiar e punir, a vigilância líquida ela é camuflada dentro de uma atmosfera de conveniência. Ou seja, esses artigos tecnológicos vestíveis, eles são vendidos como ferramenta de saúde. Ele não é vendido como ferramenta de controle, monitoramento e escravidão digital. Ele é vendido como uma ferramenta de saúde, de produtividade. Mas, na verdade, ele está coletando dados para fim de controle. Por exemplo, o Google Fit incentiva os usuários a compartilhar dados de saúde em troca de recompensa. Isso faz o quê? Normaliza a vigilância. Nesse contexto de controle digital, a vigilância líquida garante que os cidadãos internalizem o próprio controle. Por exemplo, um devedor que usa um equipamento desse obrigatório pode evitar ali comportamento arriscado para manter o seu crédito social. Beleza? Isso torna as pessoas descartáveis. A gente tem outro conceito muito interessante das infraestruturas de rede, do Manuel Castells, né? Ele escreveu um livro sensacional em 1996 chamado A Sociedade em Rede. Ele argumenta que o poder na era digital reside no controle das infraestruturas de rede. Quando você conecta essa ideia de sociedade em rede do Manuel Castells com a interconexão dos wearables, sistemas da Palantir e bancos de dados, isso cria uma rede global de vigilância onde o fluxo de dados é o recurso central. A Amazon, por exemplo, usa redes de dados para otimizar cadeias de suprimento, mas o mesmo princípio pode ser aplicado ao controle humano. Então, esse que é o grande problema. Aí, meus amigos, o sistema agora então tem uma capacidade gigantesca de impedir dissidência, impedir revolta, impedir reclamação e impedir pensamento diferente. Tá? Porque hoje, uma revolução como a haitiana, que dependeu de comunicação sigilosa e da falta de vigilância colonial, não aconteceria, seria completamente neutralizado. Como aconteceu nos protestos no Egito em 2011, quando as ferramentas de análise de dados ajudaram o governo a rastrear os organizadores via redes sociais. Com os vestíveis, e lembrando que o smartphone que você leva no seu bolso para qualquer lugar já é uma espécie de vestível, a vigilância é muito mais precisa, porque detecta picos de adrenalina e reuniões suspeitas também. É claro que isso aí tem várias implicações éticas e sociais, existe uma perda de autonomia corporal na internet dos corpos, a vigilância contínua está erodindo a resistência, criando uma sociedade completamente conformista, as redes digitais amplificam as desigualdades também, beneficiando as elites, enquanto marginalizam quem pensa diferente. As populações menos favorecidas são mais propensas a aceitar empréstimo como garantia corporal, seriam mais ali vulneráveis para isso. Então, a conclusão é que a escravatura histórica ela foi limitada pela gestão precária da garantia e pela incapacidade de controlar a revolta. Só que hoje essas novas tecnologias, ela já cria um sistema de controle absoluto, tá? Você pode olhar lá para Pequim com o crédito social que eles têm e o uso da Palantir em protesto também, mostrando como as revoltas podem ser neutralizadas. Inclusive, o Alex Karp, que é o CEO da Palantir Technologies, ele fica se vangloriando da sua empresa Palantir ter impedido as vitórias da direita na Europa. Olha só que coisa linda, né? Lembrando que esse é o cara que apoia o presidente Donald. É muito estranho, né? O presidente Donald ter um apoio dessa natureza, perfeito? Então, meus amigos, são detalhes aqui que tá tudo sendo montado devagarinho, tá?